E aí, galera? Bora que bora? Opa, vambora. Simbora. Compartilhar aqui. Ga- Só vou garantir que o WhatsApp não tá aberto antes de compartilhar. Certinho. Tá. Galera, a gente tinha falado um pouco bastante sobre as camadas, né, na última aula, principalmente, né? Também a gente falou de algumas questões da PCB, né? Por exemplo, na parte de margens, né, de tolerância, que a gente chama em inglês de clearance. Agora eu vou dar uma pincelada aqui com vocês, galera, também sobre as vias, né, que a gente já tinha visto na aula passada, mas só para ter uma deixar mais claro assim, né? Eu achei uma imagem aqui dentro do material do professor que assim mostra de uma forma em 3D aqui que eu acho que é muito boa para a gente entender melhor a parte das vias, né? Que aí a gente tem a via passante, né? Ela passa aqui, ó, a gente tem aqui uma placa de 4 camadas, né? O material de base que é o FR4, que é como se fosse uma fibra de vidro, a camadinha de cobre, outra camadinha de cobre, as duas camadas de pré-preg, e aí, não, é de seis vias, perdão, ó, um, dois, três, são 6 vias, ó, pré-preg, uma camada, uma outra camada, então são 6 camadas, uma outra camada aqui, e o pré-preg outra camada, né? E aí nessa camada aqui, de baixo aqui, a gente tem um bird view. O que que é esse aqui? Esse aqui é o mais chatinho de fazer, para o fabricante fazer. O mais chatinho para o fabricante fazer, porque você tem que fazer a via e metalizar antes de terminar o sanduíche da placa, né? Então esse aqui é o mais complexo de fazer. Depois, mais complexo, outro também que é complexo de fazer, esse outro aqui que é Bird também, entre E2 e E4. E aí, esse aqui já é mais simples de fazer, que já tem nas outras 2 camadas, mas aqui a gente consegue ter uma diferenciação boa. Galera, eu sei que eu posso até estar sendo redundante, mas para vocês verem assim bem como que é uma máscara de solda, o que que ela realmente é, ó, ela pode ser de várias cores. Normalmente ela é esse verniz que dá a cor da placa, né? Essa sim é a máscara de solda, né? Ela protege o cobre que está na parte da camada externa, né? Pode ser na de cima, tanto na de cima quanto na de baixo. E aí a gente pode usar várias cores. Eu vou até abrir aqui, pessoal, no site que eu gosto muito de usar para fazer as placas, a JLC PCB. Inclusive, se eles quiserem me patrocinar aí, fica a dica para eles. Eles são um fabricante da China que você consegue fazer os pedidos. E aí, nesses pedidos, você tem várias coisas assim de como fazer, né? Por exemplo, explicando, né? Eles têm até impressão 3D de alumínio, para vocês terem ideia. Eles têm partes, para a gente que é da mecatrônica, né? Eles têm uma parte aqui também que é só de parte mecatrônica, né? Com rolamentos, tudo. Eles fazem todo tipo de coisa, né? CNC, metal, corte e dobra de metal, né? Os chineses, eles reuniram, né? Tudo isso em uma mesma plataforma, né? Então, é essa JL, né? Daí tem a JLC PCB, CMC. Eu vou focar um pouquinho agora na JLC PCB para mostrar para vocês como que é. Galera, aqui no JLC PCB dá para a gente aprender várias coisas fuçando. A gente pode até ver, por exemplo,
a gente tem os arquivos que a gente exporta do KiCad, e a gente coloca eles aqui no Gerber, e daí a gente seleciona com o fabricante algumas outras coisas, por exemplo, o material que a gente quer, se a gente quer uma placa, o FR4, que é o mais comum, né? Uma placa flexível, né? Pode ser flat cable, né? Ou realmente uma placa com componentes que seja flexível. Por exemplo, em carro, né? Em volante de carro é muito usado placa flexível, câmeras fotográficas também, celulares, né? No iPhone, por exemplo, tem um conector que tem uma PCB flexível, que ele tem componentes em uma PCB flexível. Você pode usar também alumínio, só que aqui já é um pouco mais complicado, porque você tem que criar a isolação, tudo, né? Você pode também criar uma que seja de cobre puro. E esse Rogers aqui, eu particularmente não sei o que que é, mas eu creio que seja para você misturar materiais, né? Por exemplo, material cerâmico aqui no meio e outro material aqui fora. E Teflon, né? Galera, esse do cobre, eu já vi várias vezes placas de cobre e de cerâmica por causa da dissipação de calor. Então também é uma coisa que a galera usa, só que ela é muito mais cara. Porque daí, em vez de você usar uma camada fina de cobre, você usa um cobre maciço, né? E aí aqui a gente define layers, a gente define quantas coisas, qual quantidade a gente quer. Eu mesmo lá no trabalho eu já usei muito JLC-PCB. O que é chato dele é que ele usa o Easy EDA. O o EasyGA não, é que a integração do KiCad com ele não é tão, ele não consegue, por exemplo, pegar algumas referências, ele consegue pegar os arquivos do KiCad que são exportados, mas, por exemplo, se você tem algum componente que ele está com uma posição correta em um modelo no KiCad, no JLC-PCB ele pode estar com outra orientação, por questões de referência no modelo 3D, né? E aí existe o EasyJ, que é deles, né? Só que eu acho particularmente que é muito ruim, porque até a versão que você baixa para o computador é online, mas o EasyJ é um concorrente do KiCad, só que o EasyJ, coitado, não, o único mérito dele é funcionar bem com a JLC-PCB, porque é eles que fizeram. E é a questão dos modelos, porque fora isso, a interface é muito ruim. Aí tem até algumas coisas assim que, por exemplo, a gente pode colocar panelizado, né? E panelizado, o que que ele é? Eu até cheguei a comentar também em outras aulas, é você fazer isso. Você colocar várias placas em uma placa grande. E aí, a gente tem aqui no meio uma sobra, né? Que ela vai ser descartada. E aqui as placas elas são cortadas. Então vocês podem ver aqui, ó, que ele pegou, aqui é a face de cima e aqui ela estava virada para cima. Daí ele pegou uma outra placa e virou para baixo, espelhou. Então esse é o lado de baixo e esse é o lado de cima da placa. Daí ele fez 4 placas de dupla face, cada uma tem um lado para cima e outro para baixo, tudo no mesmo painel. E isso aí, por exemplo, quando você vai no fabricante, você pode deixar para ele fazer isso, ou você pode já fazer isso. E eu vou mostrar hoje na prática do KiCad um plugin que a gente faz para poder panelizar. Que muitas vezes a gente economiza bastante panelizando as placas, principalmente se a gente faz placa pequena. Porque daí a gente consegue fazer, por exemplo, 100 placas em um pedido de 10 placas, né? E daí isso aí é uma coisa que a gente é muito comum de fazer, né, no projeto de circuito impresso, para você economizar realmente. E você pode fazer vários tipos de placas no mesmo painel. A JLC-PCB, por exemplo, ela não pega e faz uma placa só com o seu, né? Ela pega, você manda o seu arquivo, mesmo que seja panelizado,
e eles mesmo pegam e colocam dentro de um painel gigante, que é o painel que eles trabalham, com a placa que você está fazendo e outras placas também, de outras pessoas também. Daí eles separam por código, tudo, né? É bem legal. Se vocês forem ver assim como que eles fazem, é bem legal. Eu, inclusive, até mostrei alguns vídeos dos processos dele, né? E aí, a gente consegue também mexer na condutividade térmica, na estrutura do cobre, o quanto de cobre que a gente quer. Obviamente, isso fica a gosto do freguês, né? Mas cada coisinha que a gente muda aqui, o preço muda. Ó, já foi $1 a mais. E é tudo em dólar, isso que é ruim. Mas, mesmo assim, ele continua sendo mais barato do que você fazer aqui no Brasil já montado, né? Se você for fazer só a placa aqui no Brasil, ela fica mais barata. Agora, se você quiser já montado com os componentes, fica mais barato fazendo a JLC PCB. Galera, tem outra coisa também aqui na questão das PCBs. Eu tinha falado com vocês sobre o fiducial, né? O fiducial que é aquelas marcações que a gente tem na borda da placa. Ela pode ser tanto na placa, ou a gente pode colocar, por exemplo, uma margem de fabricação, né? E nessa margem de fabricação, essa parte de fabricação que será retirada, a gente colocar os fiducials nela. Por exemplo, eu fiz uma placa e eu coloquei os fiducials fora, para não ficar no meio da placa. Mas muitos fabricantes colocam ela no meio da placa mesmo, que é realmente para ser usado no controle de qualidade. Além disso, né, quando você vai mandar uma PCB para fazer, o fabricante, muitas vezes, ele insere um furo guia. Se ele não inserir, você pode inserir e combinar com ele, né? Num local, né? Eu, quando fiz aqui na Grifos, aqui no Brasil, fica em Tatuí, a fábrica, eu conversava com o projetista, né? E aí sempre ele perguntava, nós precisamos colocar um furo guia. Onde que podemos colocar? Daí ele mandava várias opções assim, ou mandava uma opção e eu aprovava ou não, de furo guia onde ia a guia, né? Então, isso aqui ele é muito usado para principalmente alinhar as placas na produção. Aí ele pode ser oblongo também. Ele pode ser oblongo para ter uma jogada ou para encaixar, né? E aí pode ser tanto na parte de fora aqui do painel, ou mesmo na placa dentro também. Normalmente a gente coloca tudo isso no painel, em volta, na parte que não vai ser usada para placa. Que é um material que já vai ser descartado, então a gente usa essa margem para colocar esses furos guia e tudo, né? Até ia te mostrar para vocês aqui. Quando a gente tem o painel, a gente tem um processo chamado depanelização. Aqui ele fala de panelização, né? A depanelização é quando você vai tirar a coisinha de fora do painel, a borda, né? Essa borda do painel, ela é presa, né? E normalmente quando a gente pede para a placa, né, na hora de o fabricante finalizar, ele pode colocar diferentes tipos de, de estrutura aqui que prende, que são fáceis de remover, sem estragar a placa. Esse aqui, por exemplo, é o Mouse Bits. Ele é Mouse Bites, né? O Mouse Bites, tradução literal é mordida de rato, né? Ele são vários furinhos assim, que quando você traciona, né? Torciona aqui a parte de fora da placa, eles quebram exatamente no lugar correto. E aí isso aí também tem no KiCad como a gente fazer tudo. Essa parte do mouse bytes. Você pode usar mouse bytes, você pode usar V-cut também. O V-cut ele é um sulco que você coloca de um lado e do outro da placa.
em formato de V, e esse V-cut, a hora que você dobra aqui, ele corta certinho no lugar. Quando você dobra mesmo com a mão. Existem, claro, formas de tirar isso em fábrica, né? Com, com guias, gabaritos, mas eu mesmo, por exemplo, já tirei muito V-cut na mão e muito mouse bit na mão, de placa que eu fiz. Aqui o professor ele colocou alguns fornecedores, né, de fabricantes de placa que a gente tem no Brasil. Isso é bom também. A gente tem até mesmo para mandar cotação, né? A Cromatec eu já cotei com eles, porém placas montadas, que eles fazem montagem de placas, né? Eles inclusive até fabricam componentes eletrônicos também. É só projeto a partir de US$ 10.000 que eles trabalham. E olha que é no Brasil. Eles usam dólar em vez de usar real. Mas aí eu já conversei com a Cromatec, Texi, com a Produsa também, que fica lá com eles. Mas assim, eu não cheguei a fazer com eles. No Brasil, eu só cheguei a fazer com a Grifos. Mas esses daqui, eles são montadores. Eles fazem o PCB Assembly, que é montar em cima da placa os componentes. Por exemplo, aqui já vendo pelo footprint, é um ESP32. Então eles já colocam o ESP32 e soldam, né? Naqueles processos que a gente viu de assembly, né? Solda por reflow, solda por onda, né? Hoje em dia é mais por reflow. Ali, galera, também uma coisa que eu frisei até nas aulas passadas, sempre a gente seguir esse caminho. Aqui a gente tem um esquema e aqui a placa. Ir de esquema para placa. Só que às vezes a gente está fazendo alguma coisa na placa e lembra, putz, esqueci uma tal coisa aqui, isso aqui tinha que ser ligado aqui. Então, o que que é o certo para fazer? O certo para fazer, quando a gente vai fazer esse processo de daqui para cá, que a gente chama de back annotation, é a gente pegar e escrever as informações novas no esquema e aí atualizar a placa a partir do esquema. Toda alteração que você fizer, a gente não faz direto na placa, faz primeiro no esquema. Isso é uma boa prática, galera. Porque aí você vai ter um esquema bem alinhado com a placa. E isso faz toda a diferença. Principalmente até em auditorias, em recalls também, né? Não que a gente queira que tenha recal, né? Mas, por exemplo, se for necessário, a gente já se garante, né? E além disso, também, documentação técnica ela tem que estar muito bem alinhada. Porque, vamos supor, a gente fez ali uma placa de um robô. E a gente quer produzir em escala industrial ou fazer um kit, por exemplo, para as escolas, né? Para uso em educação, tudo. E aí a gente vai atender vários clientes. Se a gente tem vários clientes, a gente vai ter que ou terceirizar ou combinar com uma rede de assistências, né? Para saber mexer na nossa placa. E aí entra o negócio de documentação, né? O esquema ele tem que estar batendo certinho para o cara, por exemplo, poder fazer manutenções. Ou mesmo, por exemplo, em um CLP, um inversor na indústria também. Normalmente os fabricantes eles escondem assim algumas informações técnicas, mas quando quando você é cliente industrial, você consegue essas informações conversando com eles, né? E aí tem que estar muito certo. Um erro comum, galera. A gente não pode deixar encostar uma trilha aqui, por exemplo, numa ilha, né? Aqui vocês podem ver que a distância está bem pequena, né? Essa aí é a diferença F, isolação entre ilhas e pistas. A gente tem aqui, nesse slide que o professor fez, as distâncias mínimas que a norma IPC define, né?
E aí essa norma IPC de placas de circuito impresso, a gente tem essas categorias aqui de diferença de isolação. No KiCad, a gente já tem por padrão valores semelhantes a esses. Mas aí, a título de curiosidade, ou às vezes quando vocês querem fazer alguma placa muito pequena, é bom rever, né, esses conceitos. Tanto que para placas muito pequenas, por exemplo, que tem os chips BGA, você tem que fazer um tipo de design que é o design de alta densidade, né? Aí você tem que usar muitas camadas, você usa componentes pequenos, aí você usa esses artifícios, né? Por exemplo, você tem um pad aqui, BGA, e um furo, uma via com um furo que vai para uma camada. E aí você faz isso com uma técnica que a gente faz de dentro para fora. Então, existem técnicas, né, para roteamento, para você fazer trilhas em componentes que são de alta densidade, né? Muitos pininhos em um mesmo componente. E a solda BGA, galera, hoje em dia, né? A gente usa PTH mais para conector e para fontes de alimentação em aparelhos eletrônicos. Agora, para eletrônica mesmo, microeletrônica, o que usa bastante é SMD e BGA. O BGA ele tem a vantagem de você ter componentes com encapsulamento menor e grande quantidade de terminais, né? Por exemplo, processadores, né? Processadores eles são soldados no computador por tipo BGA. E existe um processo chamado reballing. Também quando você vai fazer retrabalho em uma placa de computador, que é você remover o chip que está ruim, né? E aí quando você vai refazer a solda, você tem que colocar as bolinhas no lugar certinho com stencil. É um processo bem delicado e exige uma expertise grande quando a gente vai fazer retrabalho. Mas na fábrica, isso é tudo por stencil. Isso é tudo máquina que faz. E aí tem uma temperatura certa, tudo. E o chip, na solda BGA, galera, ele fica em cima da placa e a gente tem os pads, né? Que são esses daqui, enfileirados em uma matriz, né, em um quadrado, né? Eles são enfileirados em carreiras, né? Viram um quadradinho, né? Uma matriz. E aí, cada um desses daqui, né? Vai uma bolinha de solda em cima, com a quantidade correta. E essa bolinha de solda, ela molha aqui, ela fica bonitinha. E no componente, se você virar ao contrário, eu vou até pegar aqui uma foto. Não, isso aqui não é BGA. Vou pegar uma foto aqui para mostrar para vocês como é ao contrário de um componente BGA. BGA, encapsulamento. Ó, esse aqui, por exemplo, tá? Hynix, né? Ele embaixo do componente já tem os pads, tudo certinho, que são todos os conectores. Aqui a gente tem um processador também. Por exemplo, se você for embaixo ali um processador, principalmente processador de notebook, né? Que ele não é substituível, né? Ele é tudo assim, por BGA, um componente. Aí tem todo aquele processo para soldar na placa, né? E você tem que distribuir muito bem o calor para conseguir fazer essa solda. É bem legal a solda BGA. Hoje em dia o mais usado é o BGA e junto com o SMD também, né? Porque existem componentes que você não precisa de uma miniaturização tão grande, né? Mas hoje em dia o BGA é quem manda. O próprio ESP32, se você for dentro, né?
O que a gente usa, assim, galera, o que a gente usa, assim, na faculdade, com paciência, né, com o pessoal ali, de ESP32, por exemplo, a gente usa uma plaquinha. Isso aqui é uma dev kit, né? Agora, quando a gente vai ver o que é realmente o ESP32, a gente tem o som, né? SOM, que é o módulo, que é isso aqui é um módulo ESP32, que é ele vai na placa soldado aqui, e o ESP32, ele é uma plaquinha já, e dentro dessa plaquinha, aqui protegido por esse encapsulamento de metal, ele é assim. É assim. Se a gente. Eu já peguei e eu já abri um SP32 que estava queimado para ver por dentro, né? Tirei aquela cápsula de fora, né? Tive que tacar muito calor com a estação de ar quente, uns 400 graus Celsius, mas aí eu consegui tirar. Aí por dentro é uma placa de circuito impresso, com os capacitores, ó, tudo, um circuito SMD e outro circuito SMD aqui. E aí, esse aqui realmente é o SoC, o System of a Chip, on a Chip, né? ESP32. E dentro dele que tem o processador, a RAM, tem as entradas, tem tudo. Esse aqui realmente é o ESP32. E dentro dele tem claro, é nível de. Aqui já é nível de componente eletrônico, né? Mas dentro dele, desse componente aqui, a gente tem o processador extensa, todas as coisas assim que são dentro do ESP32. Então, é bem interessante. E como isso aqui, e já pegando o gancho do ESP32, galera, aqui é uma placa de circuito impresso ESP32. Como que você faz para juntar com outra placa? Existe uma solução. E essa solução que o ESP32 usa é o Castellation. O Castellation é na bordinha da placa, vou até pegar aqui. Castellation. Ó, Castellation é isso. É você, aqui na parte em volta, você tem pads de solda que você consegue soldar em uma outra placa embaixo com outros pads. Daí ela fica igualzinho no ESP32. Ela fica com a solda desse jeito aqui. Desse jeito aqui, galera. A solda. Isso aqui é uma placa soldada sobre outra placa. Aí essa placa que eles fizeram com Castellation, que são essas curvinhas ovais, redondas, né? Com um pad, e esse pad é conectado por solda, junto com o pad embaixo da placa. E quando você quer fazer uma placa que vai o ESP32 em cima, você faz os pads seguindo desse jeito. Por exemplo, eu vou pegar aqui um Dev Kit. PCB Project. Nossa, bem chatinho de achar. Mas basicamente, galera. Não, não é não. Basicamente, eu vou usar como exemplo o que eu fiz. Eu acho que é melhor. Que aí já fica mais fácil. Que eu fiz aqui um projeto com SP32, né? Ih, não tá respondendo.
E aí, basicamente, você tem um footprint, daí ele fica assim. Ele fica uma marca para você soldar um módulo por cima. Vou colocar aqui em 3D. Ó, ele tem aqui o pad embaixo, daí o ESP32 vai em cima soldado. Então é uma alternativa bem interessante de a gente fazer. Daí a gente põe os conectorzinhos, tudo, né? Alguém tem uma dúvida que falou aí? Ô, professor, agora que eu tô vendo aqui que por causa do Castellation, os processadores funcionariam meio que de forma paralela? Ou, tipo, um processador que teria em cima faria uma operação e depois mandaria a saída dele como entrada para o operador de baixo? Ah, o quê? Ah, não. O Castellation, ele é só. Você pode ligar em paralelo também conexões, mas no caso de processador não funciona. Não é bem assim que funciona. Isso aí é mais para conexão física, Ah, sim, de placa com placa. Por exemplo, a gente tem o ESP32, né? Não dá para você empilhar dois ESP32. entendido. O que dá para você fazer é você faz uma placa, daí essa placa é para esse chip. Nesse caso aqui, esse módulo. E aí o Castellation é uma forma para você soldar. É uma Ah, forma, sim. é um conector, basicamente. Ah, sim, entendi. Seria É um mais para economizar conector. espaço na placa mesmo. Isso, para economizar espaço na placa, porque, por exemplo, vamos supor, por exemplo, no começo, eu estava fazendo, usando placas assim que iam conectadas na minha placa, que eu fiz, né, do meu projeto. Só que daí isso aqui ocupa um espaço. E esse espaço, a gente quer diminuir cada vez mais os projetos, ele podia ser esse espaço. Então daí o que eu fiz? Eu fiz a placa, eu fiz todo o circuito, né, que estava que tava todo o circuito que fica aqui em volta, eu fiz na minha placa e eu usei ele como se fosse um componente. Só que se a gente Entendido. for ver bem, isso aqui não é um componente, né? Ele tem componentes dentro. Ele é um módulo. Mesmo assim, ele é um módulo. Olha só. Quando você usa essa placa aqui, a gente chama de dev kit justamente porque ela é um módulo do módulo. Isso aqui já é um módulo. E isso aqui é um módulo do módulo. É, olha só, é bem compactado mesmo. O É máximo bem do máximo. compactado. E se você usa alguma coisa, por exemplo, que você quer deixar menor ainda, você pode usar realmente só o ESP32. Só o chipzinho pequenininho, que é o SOC. Só esse aqui do meio, ó. Você pode também só usar ele e fazer isso aqui na sua própria placa. Esses outros componentes. Só que aí você tem que fazer antena, tudo. Mas Uhum. daí você economiza mais espaço ainda. Vixe. É. Mas Agora, entendido. é. Opa, disponha. E aqui você pode ver também, vocês podem ver, que existe também como você colocar de forma diagonal, né? Normalmente a gente não põe de forma diagonal, mas hoje em dia a gente já está fazendo já é uma prática comum usar o place de componentes em forma diagonal em 45 graus, assim. Já estão começando a fazer isso, para economizar espaço de placa. Porque daí você faz com placas menores, né? Você miniaturiza. A grande sacada da eletrônica nos últimos 40 anos é miniaturizar. Você fazer mais em menos espaço. Mas galera, vocês conseguiram entender bem a questão do BGA, do Castellation também? Sem problemas, professor. Beleza, obrigado. Ó, aqui a gente tem um outro caso também interessante, que é a via no pad, né? Isso aqui não é muito comum de se fazer, não são todos os fabricantes que aceitam isso, mas para economizar espaço, justamente nessa linha que a gente está vendo,
muitos designers de placa fazem o seguinte, eles pegam o pad ele não tem furo, normalmente. O pad normalmente não tem furo. E aí eles querem pegar e passar o sinal desse pad aqui que conecta com esse componente, nesse terminal. Eles querem, ao invés de pegar, passar uma trilha e depois fazer uma via, que é igual é feito aqui, né? Aqui a gente tem o pad, passou por uma trilha e veio numa via. Para economizar esse espaço aqui, mesmo que pequeno, se você quer economizar, tem como fazer isso. Você pega um pad que ele é um pouco maior e faz a via no pad. Aí a via, ela pega o sinal do pad e manda por dentro. Isso aqui é diferente do PTH porque não vai componente aqui dentro desse buraco. Ele é só uma via mesmo para passar o sinal para outra camada. Daí pode ser passando de uma camada para outra, pode passar para uma camada interna também, de cobre. E isso aí a gente tem uma norma só para vias, que é essa norma IPC. Mas isso aí já é uma coisa bem avançada, né? Mas isso aí também é uma alternativa que os fabricantes usam. Outra coisa também, galera, é interessante, né? A gente tem aqui os encapsulamentos. Vocês podem ver que no meio tem esses grandalhões, né? Esses contatos grandões. Para que é isso? Alguém se habilita a explicar, a tentar supor para que serve esses conectores grandalhões aqui no centro? Não faço ideia, professor. Isso aqui é para dissipar calor. Você usa a própria placa como dissipador de calor. Mesmo que ela não esteja Tem, conectada a um cooler, por exemplo. então, assim, você pode também conectar com o cooler, mas, por exemplo, se o componente ele não dissipar muito calor e a dissipação não forçada, né, justamente se a dissipação sem o cooler já for necessária para o componente operar dentro da faixa de temperatura que ele deve operar, você pode somente dissipar o calor dele na placa, sem precisar de ventilação forçada. Que da hora. Uhum. E sem precisar de um dissipador externo, porque normalmente a gente, por exemplo, naqueles componentes, né, por exemplo, nos computadores, né, ou no LM7805, que é um componente que esquenta muito, a gente tem os dissipadores que vão atrás, que a gente coloca atrás dele, né? Heatsink, em inglês. Ó, daí, tradicionalmente, a gente coloca um dissipador atrás, junto com a pasta térmica, né? Por muitos anos a gente fez assim. Mas quando é algo que você não dissipa tanto calor, isso aqui ele pode ser soldado direto na placa, porque aí a gente vai ter uma transferência térmica muito maior que metal com metal, sem Uhum. precisar de pasta térmica. E aí, o próprio cobre da placa, né? Você deixa uma área, obviamente, em volta com ou sem componentes, ou com componentes que aguentam o aumento da temperatura. E aí, essa parte de cobre, você deixa um espaço, né, para justamente dissipar o calor. E aí você pode fazer assim, né? Nesse caso aqui, por exemplo, que ele tem 4 pads aqui que dissipam calor, que no componente já é previsto esses pads, no componente já tem. Cada componente tem também alguns desses pads. Ou você pode também fazer. Oi? Ah, não, perdão. Tava tossindo. Não, de boa. Ou você pode fazer também isso aqui que o cara fez. Isso aqui é uma jogada de mestre. Esses furinhos que a gente faz para passar para baixo é para você conectar essa camada de cima de cobre com a camada de baixo de cobre para você dissipar em 2 camadas de cobre o calor. Então são 2 folhas de cobre dissipando o calor. Como o cobre ele conduz muito bem a temperatura, a gente tem praticamente 2 vezes mais dissipação quando a gente
usa outras camadas para dissipar o calor também. Aí existem várias técnicas, né? Essa aqui de furar, essa aqui também, ó, que ele tem um plano aqui e fura, e daí ele conecta com o plano em volta para dissipar o calor no plano. E aí, obviamente, né? Isso em casos desses chips, né? Que esses chips normais, assim, por exemplo, microcontrolador, microprocessador, normalmente eles não precisam de uma ventilação forçada. Eles conseguem dissipar, você consegue dissipar propriamente na placa o que você precisa. Mas, por exemplo, aqui nesses reguladores de tensão, que são esses pequenininhos aqui, né? Que já são maiores, né? Esses componentes. Uma coisa que a galera faz é colocar um sensor de temperatura em cima, né? E aí acionar uma ventoinha que fica embaixo da placa ou perto da placa para ajudar nessa ventilação forçada também. Mas aí aqui já seria mais interessante usar um dissipador, né? É que em algumas aplicações você não tem espaço para colocar um dissipador. Aí você tem que realmente usar a placa como dissipador. Entendido. Interessante, né, galera? Em Você algum pode caso usar também como pode dissipador. usar a própria carcaça, por exemplo, o revestimento da placa. Você monta a placa e tem o revestimento em cima. Pode ser uma resina e usar a própria resina também como dissipador? Então, a resina, teria que ver uma resina que fosse interessante, né, para isso. Mas eu, por exemplo, em aparelho de som, que é uma coisa que eu já mexi muito, eu já vi antigamente o gabinete sendo o dissipador. Os componentes eram presos no gabinete e dissipavam o calor no gabinete de metal. Então era um gabinete de alumínio que dissipava calor. Mas obviamente também devem existir outros, outras coisas, né? Mas no caso de componentes que esquentam, não é interessante a gente usar uma resina, não. Ah, Porque ela sim. não conduz bem o calor. Uhum. Só se tiver alguma resina diferente aí no mercado, né? Mas a Entendi. gente usa mais a resina onde não esquenta. Então, acho que nesse no caso seria assim, para componentes que esquentam muito, seria praticamente o mesmo princípio, acho que do PlayStation mesmo, que é uma máquina que esquenta muito, aí eles usam aquele metal líquido para resfriar mais rápido. Isso, isso. Isso aqui, a questão do metal líquido, né? Você pode usar a pasta térmica, ou metal líquido, ou isso aqui que é melhor do que o metal líquido, que é realmente soldar no cobre. Aqui você tem Interessantíssimo. uma condução de calor que é realmente um metal líquido, porque é metal com metal mesmo. Uhum. Até deixando, aproveitando aqui o finalzinho da aula, né? Pelo menos logo logo vou botar um intervalo, né? Para esse bloco de aula aqui teórica, né? Em cima de processadores, né? Que a gente vê, esses processadorzinhos, né? A gente coloca a pasta térmica por causa da rugosidade da superfície. Porque o que acontece? A pasta térmica ela vai preencher onde tem rugosidade e vai conseguir encostar a parte de alguns pontos do processador que não encostam. Daí você vai conseguir preencher esses pontos de ar, né? Que seria entre o processador e o dissipador. Se você usar a pasta térmica, né? Não é no caso de placas, né? Caso de pasta térmica com dissipador em cima. E é realmente só para preencher os vazios. Por isso que a gente usa a pasta térmica. Por causa da rugosidade do componente e do metal que vai dissipar. Mas aqui, Ah, quando a gente trabalha sim. com solda. Oi? Achei que a pasta térmica servia como, sei lá, um metal extra, assim. Ele serve só literalmente para transferir o calor melhor. Isso. Tanto que a gente tem o parâmetro de condutividade térmica, né? De cada uma. É só para transferir nos lugares é, que você tem que você não que o metal não encosta direto com o componente. Uhum. É só nos lugares que tipo tem realmente imperfeição. Por isso que a gente não precisa colocar muita pasta térmica. E só um pouquinho já dá certo. Porque é só no lugar que tem desnível, por exemplo, no metal. E Entendido. entendido? Pô, acho que eu vou dar um curso aí também de processadores aí. Não que eu trabalhe muito com isso, mas é uma coisa muito legal também. Mas
Também, só para finalizar aqui, galera, tem dentro do processo de fabricação, né, que a gente tem, existe um erro que é o void. O void, o que é? Quando você vai soldar um componente, principalmente IBGA, e forma uma bolha de ar. Até já aproveitando, né? Uma bolha de ar no meio. Isso aí, tanto para componente que é BGA, que tem os pinos no meio do componente, quanto para componente que precisa ser soldado no meio para dissipar o calor, se você tem essas bolhas de ar, ferrou. Ou você não vai ter funcionamento, ou você vai ter um chip que esquenta muito e vai apresentar problema. Isso é um defeito de fabricação. Esses voids, essas entradas de ar, né? E isso é uma coisa que acontece na indústria. Você precisa de máquina de raio-x para ver os voids, né? E quando você usa a via direto no pad, a tendência é entrar ar e formar o void. Então, por isso que a galera não usa muito via em pad, que é esse tipo aqui, né? Você colocar a via no mesmo pad, porque aqui, no caso de chips grandes, né? Se você fez uma via em pad, o risco de entrar ar é maior, né? Na superfície essa soldada. Então isso é uma coisa que pode acontecer na indústria também. E dá um grande prejuízo. Assim, isso aqui seria uma forma de tentar contornar possíveis erros de fabricação, né? Porque quando o processo ele é muito bem feito, não tem esses pads, quando ele é bem feito. Mas é uma coisa a se pensar quando a gente vai fazendo placa muito pequena. Ó, esse aqui é uma placa que tem uma parte, é uma placa semiflexível. Uma parte dela, de cobre, é grandona e é flexível. Agora a outra parte foi revestida com o material sólido da placa. Mas na hora de fazer, uma dessas camadas de cobre da placa virou um cobre que tem toda essa extensão, né? E é um processo muito doido e muito interessante para fazer isso aqui, né? Isso aqui são placas semiflexíveis. Elas são rígida com flexível. É uma coisa bem interessante e é muito usado para quando você não quer usar conector. Porque daí você já tem um cabo flat que sai direto da placa. Lado negativo é manutenção. Se esse flat quebrou, é muito difícil você consertar e você precisa da placa inteira se você for consertar, por exemplo, para substituir, você tem que substituir tudo. Então isso aqui é muito usado principalmente em carros, né? Que tem que ter muito, por exemplo, um controle remoto que fica no volante, ele tem que ter um conector flexível, né? E para você não ter um ponto de falha no conector, a galera faz isso. De fazer uma placa de circuito em que uma camada ela vira um flat cable. E principalmente em celulares também. Ó como ela é. Ela tem um cobre que passa aqui no meio. Ó. Uma camada de cobre passa no meio e eles usam outro material aqui fora. Galera, por agora é isso. Vocês têm alguma dúvida? Não, senhor. Não? Eu sei que eu passei um pouquinho rápido aqui, mas aí vocês querem entrar já no intervalo? Vamos entrar? Pode ser, professor? Beleza. Uns 10 minutinhos? Perfeito. Beleza. Combinado. Então, hasta la vista.
Professor, Opa, Brian. eu estava fazendo o exercício, eu praticamente terminei a placa. Opa! Depois eu queria perguntar para o senhor qual arquivo eu tenho que enviar, porque o KiCad ele dá uma seleção, ele gera quando eu salvo a placa, ela gera uma seleção de arquivos. Qual que eu devo enviar para o senhor? Pode enviar o projeto mesmo do KiCad. Certo. O projeto mesmo. Eu esqueci de especificar exatamente isso, né? No enunciado. Mas o projeto do KiCad já é bom. Eu particularmente prefiro, porque o projeto do KiCad eu já consigo ver também os footprints que vocês usaram, tudo, né? Show de bola. Outra coisa, professor, na aula você estava comentando que não é muito comum colocar a via nos pads. E eu Uhum. acho que eu usufruí dessa prática não incomum algumas vezes. Não é muito comum, mas é uma coisa que é possível fazer. Então não tá, eu não preciso arrumar, pode estar Não, válido assim. não é um erro. Não é um erro. É que tem alguns fabricantes que eles não conseguem lidar com essa. Lidar, lidar com esse recurso, né, de você colocar via no pad. Principalmente fabricantes aqui no Brasil. Tem alguns fabricantes que eles reclamam. Mas isso aí varia é coisa de fabricante, porque quando você vai ver lá fora, tipo, placas moderníssimas, computadores, é tudo via no pad é comum usar. Ah, tá. Outra coisa, professor, que teve uma hora que você mostrou ali que meio Uhum. que você puxava uma trilha do pad, e aí nessa trilhazinha que você puxou, como se fosse um ganchinho, você vai fazer uma via nessa trilha. Alguns lugares, Isso. alguns conectores, principalmente, eu tive que fazer isso, porque por algum motivo eu colocava a via no pad, tentava criar uma via embaixo da placa, né? E não conseguia. Ele não deixava. Eu tinha que fazer uma via externa ao pad e Uhum. colocar uma trilha externa ao pad e colocar uma via nela. Entendi. Então, no KiCad, cara, o que acontece? O padrão dele é não deixar fazer via no pad. O padrão, as regras padrão dele. Aí, para fazer via no pad, você tem que mudar as regras de desenho do KiCad. E isso aqui, das regras de desenho, a gente faz aqui, ó, no- na configuração da placa, né? A gente tem regras de desenho, restrições. Muito provavelmente tem alguma restrição que está impedindo a via no pad. Mas se você quiser mostrar a sua placa, eu posso ver melhor, entender melhor até para resolver as suas dúvidas. Se importa, você quer mostrar? Posso mostrar sim, professor. Ela tá Opa, meio feia, mas eu mostro. ah, isso não tem problema aí. Antes feito do que perfeito. Eu ficarei feliz em ver a placa aí, ver o trabalho aí que você fez. Porque a intenção mesmo que eu quero assim com essas atividades é da gente trocar, sim, trocar experiência, ver alguma coisa ou outra e assim, eu acho que a placa deve estar muito boa também. Oh, tá show. Tá aí, professor. Da Esse aqui eu vou hora. mostrar 3D para você dar uma olhada. Uhum, Eu segui, é uma dúvida, eu fiz o, o diagrama lá, né? O elétrico e tal, o desenho elétrico do circuito. certo. E depois eu só segui a instrução de trilha daqui, é isso mesmo, né? Tipo, aquelas linhazinhas de onde tem que conectar, quando você clica. Isso. Então fechou, deixa eu mostrar o 3D pro senhor aqui. Você segue. Mas uma coisa que você também provavelmente fez, você fez o placing, né? De ver onde estava, tipo, melhor conexão, né? Sim, exatamente. Eu refiz a placa umas 3 vezes por causa disso. Isso. No começo é assim. Exatamente, deixa eu ver, deixa eu
mostrar para você em 3D aqui. Nela, aqui. Compartilhar. É muito show. É só a primeira placa que você faz? É a primeira. Pô, tá show pra primeira placa, pô. Fico feliz então, professor. Show. Tá aí. Pra você ter uma ideia, a Texas Instruments faz plaquinhas assim para testar os chips. Assim, desse jeito. Caramba, que legal. É. Eu queria deixar o controlador no centro, né? Porque Sempre a ele, gente deixa ele no centro. exatamente. Aí viu que mais tinha conexão no controlador, que eram os pinos, né, aqui, né? Os conectores. E aí eu coloquei eles em volta, fiz todas as conexões deles e depois eu trabalhei em segundo plano com todos os outros componentes. Ótimo. Isso. E ficou legal, ficou legal. Show de bola, então. E, assim, umas sugestões assim que eu dou você pegar. Eu vi que você usou a largura Net Class, né? Da trilha. Acho que sim, professor. Isso eu nem lembro de eu ter mexido, para ser sincero. Essa largura padrão, você pode mudar e deixar algumas trilhas mais grossas também. Por exemplo, você quer fazer alguma trilha assim para algum conector que seja mais grossa, dá para você fazer também. Mas isso aí é uma coisa assim que, por exemplo, que usa mais corrente, né? Por exemplo, ali o regulador de tensão você pode deixar uma trilha mais grossa também. Mas tá show de bola. Show de bola então, professor. Obrigado, viu? Eu digo para vocês vão fazer aquelas plaquinhas igual eu fiz no final do curso. Vocês indo nesse ritmo vão logo logo fazer placa daquele jeito. Assim espero. Então, bem legal, assim. As próximas aulas também, quando vocês terminarem também, eu fico feliz em ver os projetos. E, assim, a entrega dessa atividade vai ser no projeto, né? Mas uma coisa também que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre exportar, né? A gente já fez ali dos arquivos de fabricação, né? Que é a gente pegar pelos arquivos de fabricação. E aí a gente cria uma pasta chamada Production. E os Gerbers são os arquivos que são para cada camada dessa daqui gera um Gerber, que ele tem o desenho da trilha, o desenho de tudo, e aonde vai, né? E aí, quando a gente exporta, a gente vem aqui em arquivos de fabricação, Gerbers, e normalmente o que eu exporto, né, são os Gerbers, os arquivos de perfuração, Professor, e também a lista de materiais. professor, desculpa incomodar. O senhor está transmitindo a tela? Ixi, eu acho que eu não estou transmitindo. Não estou transmitindo, perdão. Perdão. Nossa, eu tô falando sem transmitir. Eu pensei que eu tinha clicado. Juro que eu pensei que eu tinha clicado. Perdão, pessoal. Então, a gente está aqui, né? Eu tô pegando como exemplo aquela plaquinha que a gente fez na primeira aula. E aí, né, a gente tem aqui arquivos para fabricação. Quando a gente vai mandar para JLC PCB, para alguma fábrica, né? A gente pega esses arquivos de fabricação. A gente tem aqui os Gerbers, e os Gerbers eles são o desenho de cada camada. Então, cada camada vai gerar um arquivo Gerber diferente. Por exemplo, a do cobre de trás, que é o bottom copper, aqui. A da máscara de solda. O do stencil para pasta de solda, que é esse paste. Silk screen, que são as inscrições na placa. E aí, cada um tem um Gerber, né? E aí, na hora que a gente vai exportar, né? A gente exporta os Gerbers e a gente também tem outros arquivos que a gente pode exportar. Além do Gerber, que é o arquivo de desenho, é um formato muito usado em desenho técnico, né? Porque ele é vetorizado, você vai abrindo, abrindo, abrindo e o desenho continua o mesmo.
e ele também tem medidas padrão, né? Você também tem os arquivos de perfuração, que são esses DRL. Só que a gente usa também na fabricação, que cada furo que tem na placa, ele vai aparecer nesse arquivo de mapa de perfuração. Aí a gente também tem a lista de materiais, que é muito importante, quando a gente vai mandar fazer a montagem de componentes em uma placa, em uma fábrica, a gente tem que ter a lista de materiais, e junto da lista de materiais, junto com essa BOM, né, que é a lista de materiais, a gente tem o POS, que é o posicionamento de componente. Esse aqui ele indica onde que o componente vai, de acordo com a referência do modelo, né? Ele mostra esse componente, vamos supor, né? Aqui é a posição 00, esse componente está na posição 21, ele começa. Esse aqui está na posição 51, 52, né? Aí ele pega e vai num plano cartesiano, né? Definindo a posição dos componentes nesse arquivo. É tudo arquivo de texto. Só o Gerber que não é. E aí, existem os plugins. Os plugins são nossos amigos. Eu instalei tudo isso aqui em cima, galera, é plugin que eu instalei. E para facilitar o workflow, eu uso sem moderação eles. Existe um plugin para você fazer motor na PCB, que você pode usar a PCB para fazer motor. Ela ser um componente do motor, por exemplo, o estator do motor. Tem para você gerar bobinas. Para fazer bobinas no... Ó, você faz uma bobina. Dá para você fazer uma bobina nele. Daí a bobina fica... Tem um plugin só para fazer bobina. Daí você calcula tudo. Quer ver como fica no 3D? É que aqui ele está fora da placa. Vou tentar pôr dentro da placa. Ó. Ele fica uma camada de cobre que é uma bobina, uma espiral. Tem também isso aí. E isso aí são tudo plugins que a galera faz. Porque o KiCad ele é open source. Então vocês podem fuçar que vocês acham muito plugin legal. Esse aqui, por exemplo, é para você usar junto com o Git, para você versionar a sua placa. Tem um para você exportar arquivo 3D para o Blender, de modelagem 3D. E tem esse aqui que é o Fabrication Toolkit. Esse aqui, galera, eu uso muito. Por quê? Esse aqui é um plugin que a JLC PCB fez para transformar, para exportar o nosso arquivo de placa no padrão que eles aceitam de arquivos de fabricação. A JLC PCB, por exemplo, cada fabricante tem um toolkit, mas desses grandes, né? A JLC PCB tem um toolkit dela que ela especifica. Vai ser os Gerbers de tal tipo, que aqui a gente pode especificar qual tipo de Gerber a gente quer, quais camadas a gente quer. Então, ele já faz tudo isso automaticamente. É só você fazer isso. Você clica nele, daí você pode configurar aqui, né? Se você quer usar a camada user como VCut, normalmente eu uso as V1 como VCut quando eu faço panelizado. Nesse caso aqui não é panelizado, né? Então eu deseleciono. Você pode usar uma outra camada como Edge Cut, o que não precisa, porque aqui a gente já tem o Edge Cuts. E você pode... E aí você coloca translações automáticas, para ele preencher as zonas, né? As zonas são aqueles planos de terra que a gente fez, né?
Isso aí também. E a gente clica em Generate. Aí ele gera. Ele gera uma pasta chamada Production com tudo pronto. Aí com esses arquivos, você só joga lá no JLC PCB e já anexa, né? E já consegue fazer mais fácil a placa. Na JLC PCB, dependendo do modelo que você vai usar para os componentes, você talvez tenha que fazer algumas configurações lá ainda mais. Mas isso aqui ajuda muito, porque você não precisa selecionar manualmente cada arquivo. E esse aqui é para o JLC PCB. O JLC PCB tem um concorrente, que é a PCBWay. Também ela fica lá na China. Esse aqui você também faz a mesma coisa. Você gera, e aí ele gera um arquivo, uma pasta, né? Na mesma pasta raiz do arquivo, com os arquivos de produção. E aí, esse Production, né? Você pode usar o PCBWay, que no caso é esse daqui, ó, Fabrication Toolkit. Isso, agora sim. Ó, daí ele pega e gera o PCBWay Production, daí ele gera já no formato do PCBWay. E esses plugins ajudam muito. Esse aqui é para você fazer trilha redonda. Você pega essas trilhas aqui que eu fiz, que elas são diagonais, eu quero deixá-las arredondadas. Ó, ele arredonda as trilhas. E existe até nos programas, porque... Sabe por que muitas vezes a gente vê placa assim, que é tudo reto? Não é por questões técnicas, é por técnicas, eu quero dizer, elétricas da placa, né? Ou por questões eletrônicas ou do sinal. Esse tipo de trilha quadrada. Ela é assim porque nos anos 80, os primeiros programas de computador que faziam design de placa, eles não tinham processamento suficiente para fazer trilhas redondas. Porque antigamente era muito comum quando fazia a mão livre, igual eu mostrei lá no histórico, né? Que a galera fazia a mão livre, era tudo trilha redonda. Quer dizer, de forma livre, né? Podia ser redonda, meio quadrada assim. Então aí um movimento de alguns designers, né? É utilizar linhas redondas, e aí existe esse plugin para justamente adicionar esse suporte no KiCad, para você arredondar as trilhas, e com isso você às vezes ganhar espaço, né, no seu roteamento. Mas isso aí também é uma preferência pessoal também. O que existe de diferente é que tem alguns sinais que você tem que fazer de leyline e casar a impedância das trilhas. Aí você tem que usar isso aqui. Que você pega... Deixa eu só voltar para onde estava, né? Essa ferramenta aqui, que é ajustar o comprimento de uma única trilha. Aí você pega e daí você faz assim, por exemplo, essa trilha, ela é uma trilha de dados, por exemplo, e eu quero que o dado, ele chegue no mesmo momento do componente, tanto por esse quanto por essa conexão. Os dois têm que chegar no mesmo tempo. Aí, como a gente tem distâncias diferentes, o sinal, se a gente for ver em sinais muito pequenos de alta frequência, ele não vai chegar no mesmo tempo. E isso pode influenciar em processadores, por exemplo, né? Então a gente faz o delay line, que é o seguinte: a gente pega um comprimento da trilha, né? Aqui. Clica nessa ferramenta para definir o comprimento. Vamos supor, eu quero 20 milímetros de comprimento. Então essa trilha vai ter que ter 20 milímetros. Aí eu posso escolher, né, o tipo que eu quero. E aí ele faz isso aqui, ó.
Aí ela vai ficar com 20 milímetros a trilha. Isso é um artifício que a galera usa, que aí realmente é algo técnico para você ter. Você vai fazendo isso, né? Até dar os. Até dar os 20, né? Ó, 17. É claro, aqui é muito pequeno, né? Mas vai fazer isso, vai fazendo isso para ter o mesmo comprimento de trilha das duas. Isso aí a gente faz muito em processador, galera. Se você pegar uma placa-mãe de computador, você vai ver que tem tudo essas sanfoninhas. Isso aqui são os delay lines. São trilhas de delay que atrasam um pouco o sinal para os sinais chegarem no mesmo momento. Isso a gente usa muito em memória. Por isso que a gente tem essa ferramenta. Alguma dúvida, galera? Vou até mostrar para vocês aqui como que é uma PCB Delay Line. Isso aí, obviamente, né, é uma coisa que a gente faz, obviamente, com um projeto, né, com tudo definido em projeto. Ó, ela fica assim. E aí quando você tem, por exemplo, um processador, né, a gente tem aqui, por exemplo, eu quero que esse sinal chegue no mesmo instante que esse daqui. Daí eu coloco isso aqui para ficar com o mesmo comprimento desse. São algumas estratégias que existem, né? Isso aí é o delay line. Além disso, a gente tem também o par diferencial, que é quando a gente está trabalhando com sinais sensíveis, a gente deixa uma trilha do lado da outra para fazer par diferencial e o ruído de uma e o ruído cair sobre as duas no mesmo jeito. É uma alternativa. Mas aí já é tratamento de sinais, né? Mas é uma coisa também muito interessante que a gente faz nas placas, que é a parte diferencial. Mas isso aqui é o delay line. Alguma dúvida? Então, tocando o barco aqui. Aí também tem um outro plugin, galera, que eu gosto muito mesmo, que é o de panelização, que é esse, ele não tá aqui, ele tá aqui, ferramentas, plugins externos, Kikit. Kikit é um pacote de plugins que eu gosto muito, ele é muito bom. Aí ele tem esse aqui, Panelize PCB. Replace by panel, yes. Ó, aí a gente define aqui, né, o que a gente quer. Se a gente quer, por exemplo, quantas placas que a gente quer numa linha, né? No rows a gente coloca aqui, por exemplo, eu quero 5 por 4 no nosso painel. Aí a gente coloca vBoneCut, input file. Peraí, fiz errado, galera. Quando a gente vai usar a ferramenta de panelização, o que vocês têm que fazer? É o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai panelizar, que é para você deixar tudo no mesmo painel, é pegar o arquivo PCB, copiar, colar, e aí você coloca aqui, panel. Não precisa ser panel, você pode colocar o nome que você quer, eu só coloquei panel para ficar mais fácil, ficar mais intuitivo. Aí aqui ele vai carregar o arquivo da PCB, beleza? Aí aqui eu pego a nossa ferramenta, o nosso plugin
de panelizar, panelize PCB. Aqui ele vai dizer que vai sobrescrever, né, essa placa. Eu digo sim, porque eu criei uma cópia. E aí, tem essas configurações que vocês fazem aqui, você pode fazer na mão, mas você pode importar um JSON também. E aí, eu tenho aqui um JSON que eu preparei, que ele é um arquivo que ele mostra todos os parâmetros de medidas, tudo para panelizar. Então eu vou pegar aqui só um momento. Não, não, esse aqui não. Production. Aqui, panel config. Esse arquivo eu posso passar para vocês. Ele já fica montado, né, em uma estrutura JSON, todas as medidas. Obviamente você tem que mudar elas de acordo com a placa que você quer. Então vamos supor aqui, a gente deixa uma tolerância de 10 milímetros. O tipo de corte que eu quero é o corte V-cut. Eu defino uma clearance, né, uma tolerância. Aí aqui o frame, né? O quanto que eu quero que tenha de largura, né? 10 milímetros, eu posso fazer 20 milímetros. Aí fica um frame bem grande. Daí eu posso mudar isso aqui. É que aqui tá no preset, né? E aí eu posso mudar todos esses presets aqui. Mas, depois que a gente carrega os presets, a gente põe aqui no input file, aí a gente pega a placa que a gente já estava trabalhando, né? Aí agora a gente pega a placa, a versão original, aí ele navega aqui, ele pega, e você clica em Panelize. Ah, e no output file você coloca o panel. Sim. Panelize. Aí ele vai rodando o algoritmo de panelização. Uma coisa que eu percebi, galera, essa janelinha dele trava. Ele fala que não está respondendo, que está rodando, mas ele já rodou. Quer ver? Eu vou fechar aqui. Aí se você for, né, aqui no panel, e você abrir, ele já panelizou. Então, às vezes você acha que travou, mas não, ele não travou. Aqui eu fiz de uma coluna, ó, eu fiz uma margem aqui de 1 milímetro de cada lado, né? Eu coloquei os fiducials aqui na parte nessa borda, né? Essa borda a gente chama de edge rail. Essas bordas ficam em volta da plaquinha, né? São as bordas que a gente vai cortar. Os pontos de V-cut para serem cortados. E os fiducials, eles já são colocados automaticamente, junto com também uma inscrição, né, que você pode definir, no Kikit Panelize, aquele nosso plugin. E isso aqui ajuda muito para você panelizar. Aqui eu panelizei só uma placa, o que não faz muito sentido. Mas assim, se a gente pega aqui, por exemplo, eu quero panelizar para mais placas, eu faço o seguinte. Pego aqui, Kikit Panelize. Pegar aquele JSON, né, que a gente estava trabalhando. Aqui, deixa eu ver. Eu não consigo
mudar aqui. Deixa eu copiar e mexer aqui. O melhor editor de código que existe, chamado bloco de notas. Aí a gente pega, por exemplo, aqui, a gente quer fiducials, framing, cuts, tabs, thickness, justify, simple. A gente pode colocar, por exemplo, eu quero botar os cuts, eu quero colocar com um framing de 5 milímetros para economizar. Space, tudo, tolerância de 10 milímetros, deixar 5 milímetros de tolerância. Aí eu vou salvar. Salvar como? .json. Vamos importar. Ué, onde está? Bloco de notas. Aqui. Automada Projects. Aí ele foi para essa pasta, o Fujão. Downloads, aula 1. Beleza. Aí a gente tem uma outra configuração aqui, daí a gente pega o JSON. Ó, daí ele já pegou aqui os novos configurações do preset, né? Aí eu não quero fazer só de uma placa, eu quero fazer com 5 por 4. Eu quero fazer 20 placas, sendo 5 distribuídas na horizontal e 4 na vertical. Então aí eu faço isso. Daí eu clico em Panelize. Já deu um erro, ó. Esse erro aqui é BIOS. Ó, aula 1 e o Panelize, panel, deixa eu substituir. Panelize, está rodando. E o complicado é isso, ele trava, né? Ele trava. Mas o bom é que esse travamento ele não é um travamento prejudicial. Porque a gente obtém os resultados. Ó, como que fica. Ó, 5 por 4. Ele já fez aqui, ó, um painelzão com 20 placas delimitadas aqui por 5 milímetros por fora, né? Com os fiducials. Aqui os fiducials ele colocou dentro da placa porque eu errei ali nas configurações do JSON. Mas isso aqui ele ajuda a automatizar, porque daí você não precisa ficar copiando e colocando várias placas, né? Ele já deixa tudo cortadinho para vocês. Já deixa automatizado. Aí você vai mandar fabricar, você pede uma placa, você pede 10 placas dessas, você já tem 200 plaquinhas pequenas. É só você cortar na mão. É um jeito de você economizar na hora da produção, quando você vai fazer plaquinhas pequenas. Aí essa ferramenta ajuda bastante. Galera, vocês entenderam bem a ferramenta de panelização, para que serve, como que é? Sim, professor. E isso aí é usado para economizar dinheiro, né? Que é o que a indústria quer, né? A indústria já faz isso. A indústria já faz para economizar dinheiro. E uma outra coisa um outro plugin também que ajuda bastante a gente é o Replicate Layout.
que acontece? Vamos supor que eu tenho um circuito aqui, né? Esse circuito, e eu quero fazer uma placa, uma placa que tenha vários desses circuitos nela. Por exemplo, eu tenho um ESP32 e a gente tem 8 canais de relés. Então eu quero colocar 8 relés nele e eu já fiz o layout de um relé já. Só que daí eu falo, eu não vou fazer o layout de todos os layouts dos relés, eles já dá para você. Eu já vou fazer uma coisa bem parecida, então por que não replicar? Aí isso aqui eu descobri porque a preguiça é motivadora, galera. Eu tava com preguiça e daí eu pesquisei e achei o Replicate Layout. Essa ferramenta que me ajudou muito. Basicamente, é um plugin. Você tem aqui, né? Esse aqui, ó, Replicate Layout. Só que primeiro você tem que ir no arquivo ali, o projeto. Você tem que abrir o projeto. E vamos supor, eu quero colocar 5 desses circuitos no nosso projeto. Então vem aqui no nosso projetinho, belezinha, esquema, Ctrl C, Ctrl V. Aí a gente já tem 2 circuitos. O que que eu faço? Eu pego, para fazer isso, para eu poder usar essa ferramenta, a gente tem que usar uma folha hierárquica. A folha hierárquica é você pegar selecionar, aqui, folhas hierárquicas para desenhar. Isso, você cria uma folha hierárquica, daí você coloca aqui, circuito. Beleza? Aí nessa folha hierárquica fica mais fácil ainda, porque você põe o circuito dentro dela. Aí é só você pegar aqui nesse botão, você vem na raiz, né? E aí aqui a gente tem um circuito que eu quero replicar. Eu pego aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Vou botar mais um 5 aqui. Beleza? Aí aqui a gente anota primeiro, né? A gente anota o folha, beleza? A gente passa para a placa, para o editor de PCB. E aí a gente faz aquele... Deixa eu fechar só esse editor aqui. A gente abre direto daqui, ele aparece esse botão. Se você abrir direto o projeto só da PCB, não vai aparecer esse botão. Você tem que abrir o projeto inteiro para aparecer esse botão. Daí eu atualizo a PCB conforme o esquema. Aí ele já vai trazer tudo aqui. Né? Quando eu quero fazer, obviamente, muitos, né? Isso aqui é só um exemplo de demonstração, galera. Não é sempre esse workflow, mas é nesse sentido. Só refazer aqui o esquema, né? Porque ele redefiniu as posições. E aí com isso mudou aqui um pouco o esquema. Deixei assim.
Beleza, a gente tem agora um circuitinho, né? Feito aqui. E aí eu quero replicar esse layout de placa que eu fiz. Que tá aqui. Quero pegar e quero que tenha vários layouts iguais, com a mesma trilha, mesmo jeito que tá aqui. O que eu faço? Seleciono um componente aqui. Pode ser qualquer componente que esteja dentro desse circuito que está numa folha hierárquica. Aí eu venho no plugin aqui, externo, Replicate Layout. Ó, aí ele vai pegar os outros esquemas aqui, ó, as outras que a gente criou lá, e a gente escolhe o que a gente quer replicar. Se a gente quer replicar as zonas, né, que são os planos de terra, né, se a gente estiver fazendo plano de terra, se a gente quer replicar as trilhas, o texto e os desenhos, né. Aí ele pega tudo isso aqui que já está assim e replica exatamente a trilha. Eita, fechou. Ó, ele fechou, não, só fechou rapidinho ali. Ó, a trilha tá exatamente aqui, a mesma trilha que tá aqui. E são componentes diferentes. Não é o mesmo componente. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso organizar, né? E aí isso aqui economiza muito tempo quando a gente está mexendo com projetos assim que tem vários canais, assim, por exemplo, a gente está fazendo um controlador, daí ele tem muitos canais, né? Então a gente pode fazer isso. Uma dica que eu dou, galera, é na hora que vocês forem usar o Replicate Layout, não cometerem esse erro que eu cometi. A gente sempre tem que deixar, por exemplo, os componentes que você sabe que vai fazer o layout meio distantes um do outro. Por exemplo, esse aqui eu sei que vai virar um circuito, então eu vou deixar meio distante desse aqui, para não sobrepor e não complicar a nossa vida. Senão vai ter que fazer igual eu fiz. Eu tô tendo que selecionar aqui, desselecionar o que não é, né? E passar para cá. Daí, ó, a gente tem 5 circuitos iguaizinhos, exatamente um igual ao outro, que eu repliquei aqui, usando a ferramenta Replicate Layout. Esse aqui é um plugin que me ajudou muito, cara. Me ajudou muito mesmo. Porque daí a gente consegue fazer de uma forma bem organizada, né? Seguindo o mesmo padrão, vários circuitos de uma forma igual na mesma placa. Por exemplo, isso aqui vão ser 5 entradas que vão para um ESP32, por exemplo. Aí eu já tenho aqui o circuito das 5 entradas. Sim, esse circuito aqui é pequeno, mas mexe com um circuito de 16 trilhas para cada conector. Você tem que ficar fazendo tudo na mão. Essa ferramenta ela ajuda bastante no fim das contas. E aí, essas são 3 ferramentas, né, que eu apresentei aqui para vocês hoje, que são ferramentas que me ajudam bastante no meu dia a dia do trabalho. E eu creio que ajudem, possam ajudar vocês também nos projetos aí de placas, né? O Fabrication Toolkit, que existe de cada fabricante. O Kikit, que ele faz a panelização. E o Replicate Layout. Galera, para vocês acharem esses plugins, é muito simples. Vocês vêm aqui, quando vocês abrem o projeto do KiCad ou abrem a tela do KiCad, tem aqui, ó, plugin e gerenciador de conteúdo. Você clica aqui, aí tem como você filtrar o que você quer, mas aí dá para você ficar explorando aqui todos os plugins que tem. Vocês podem ver que eu instalei um montão de plugins. Todos os plugins que são revisados pela equipe do KiCad, com plugins
oficiais, eles aparecem nessa listagem. Por exemplo, eu criei aqui um plugin, eu quero que o KiCad que suporta no KiCad, eu quero que apareça aqui. Eu vou lá no GitHub e faço e boto o código para ser aberto e o KiCad utilizar. E aí o próprio indexador do KiCad já aparece aqui todos os plugins dele. Ó, a gente tem muitos tipos de plugins. A gente tem... É uma coisa legal de brincar. Isso aqui eu peguei e eu comecei a brincar com eles. Ó, tem um que ajuda a fazer place de componentes. Tem outro que cria padrões de vias também. Orientação de componentes. Para você fazer aqueles componentes na diagonal. Texto em chinês também. Tem várias coisas, muitas coisas legais que a galera cria, né? E isso é o legal de ser open source. A galera cria. Então, para vocês verem, é só você vir aqui em plugin e procurar. Nesse caso aqui é o Replicate Layout, que vocês podem achar facilzinho aí. Você clica aqui, escreve aqui Replicate. Olha, já aparece. Ou o Panelize. Se escreve assim, né? Nesse caso do Panelize, você instala o KiKit, né? E aí, depois que instala, tá feito, né? Esse KiKit, ele tem muitas coisas além do Panelize. Ele tem bastante coisa legal. No caso dele, você pode até rodar alguns scripts em Python para fazer com o KiKit, né? Porque ele faz o que o KiKit faz na realidade é a integração com Python. Então aí você tem, além desses panelization, você pode criar scripts em Python para fazer automatizações dentro do KiCad, usando o KiKit. Então é bem legal. Esses daqui é o que a gente já tem, né? De panelização, projetos com múltiplas placas. Você pode criar um projeto com várias placas também, interconectadas. Então o céu é o limite, galera. Espero que eu tenha inspirado vocês a buscar o conhecimento aí dentro das ferramentas do KiCad. E qualquer dúvida, galera, me avisem, me chamem, estou aberto. Então é isso, galera. Uma ótima noite aí para vocês. E tudo de bom. Qualquer coisa me chamem. Abração. Serginho, Obrigado, professor, pra gente, viu? Opa, muito obrigado. Falou, professor. Boa noite. Falou, boa noite.